Olá, amigos! Estamos aqui de retorno, como dissemos a Yures, para o estudo de Atos dos Apóstolos. E antes propriamente de começar a compulsar o livro de Atos do Novo Testamento, nós decidimos fazer uma pesquisa assaz interessante a respeito dos próprios apóstolos. Porque como que vamos falar das vidas e atos dos apóstolos bem-amados do Cristo se não conhecemos pelo menos um pouco sobre a história de cada um deles? Bom, no livro de Levi, ou Mateus, capítulo 10, conforme Humberto de Campos vai narrar num capítulo de Boa Nova, se não me engano, capítulo 6, que ele vai falar dos discípulos. Então, no capítulo 10 de Mateus, Mateus vai descrever, vai enunciar quais são os 12 apóstolos ou discípulos mais próximos do Mestre Jesus. Ele vai dizer assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então a gente já vê nesses versículos do capítulo 10 de Mateus a figura dos 12 apóstolos. Então nós temos dois que são chamados Simão Pedro, que ficou mais tarde sendo chefe do apostolado após a morte do Cristo, o representante da Igreja do Caminho. Temos Simão, o zelote, que nós vamos falar mais tarde deles. Temos Judas, dois Judas. Judas Tadeu, o que não é o que o traiu, que não é o Iscariotes, e Judas Iscariotes. Temos duas figuras atreladas a Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, o maior, irmão de João, evangelista, porque nós também temos outro João, João Batista, que não está aqui entre os 12 discípulos, mas que na própria Bíblia e no próprio livro Boa Nova, por Humberto de Campos, capítulo 2, quando ele vai narrar um diálogo entre Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, ele vai falar um pouco que João será o precursor da Boa Nova, porque preserva a verdade, representa a verdade, e preserva toda a bravura e a sinceridade daquele que será o precursor da Boa Nova. E nós temos também André, Bartolomeu, João, o discípulo bem amado, Filipe, enfim, os outros apóstolos. Então vamos começar a falar um a um pouco da pesquisa que nós fizemos sobre cada um deles. Primeiro, Simão, chamado Simão Pedro, oriundo de Betsaida, irmão de André, pescador. Pela história, era casado, tinha filhos, que Simão Pedro foi uma figura filantropa, inclusive pelos não cristãos, como o próprio Gamaliel, que era o tutor de Paulo de Tarso, que Simão Pedro era uma figura veneranda, que prestava um serviço de assistência que era bem visto, inclusive pelos próprios judeus, na sua casa do caminho, na igreja de Antioquia, então prestando esse serviço de assistência aos necessitados. E aí a história conta que por volta do ano 64, já com o império de Nero, Simão, certo dia, é flagrado saindo de Roma, tentando fugir da perseguição cristã. E conta a história que Jesus aparece para ele e pergunta: para onde vai? E aí ele retorna para a cidade e acaba morrendo crucificado, mas, segundo o relato, ele não aceita ser crucificado com a cabeça para cima, igualando-se a Jesus.
e morre crucificado com a cabeça para baixo. Temos também a figura de André, também oriundo de Betsaida, irmão de Simão Pedro, filho de Jonas, assim como Simão Pedro, pescador. Fez sua pregação na Ásia Menor, principalmente próximo do Mar Egeu, atual Turquia, e morreu em Acaia, na região, né, conhecida como Corinto. Morreu crucificado numa cruz em forma de X. Temos também Tiago, filho de Zebedeu, também de origem de Betsaida, irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu e Salomé, conhecido como Tiago Maior. E é interessante a história de Tiago, porque ele morreu assassinado a mando de Herodes por volta do ano 40 depois de Cristo. E é interessante a história do corpo dele, que o corpo dele viajou, narra a história, né, de Jopa, próximo de Israel, e se perderam, né, da viagem, e esse corpo foi parar na costa da Espanha. E hoje o trajeto que se faz, a peregrinação que se faz da Europa até Santiago de Compostela é em função desse périplo do corpo de Tiago Maior. E essa peregrinação Santiago de Compostela geralmente termina no local onde está o túmulo de Tiago. Temos também João Evangelista, o discípulo bem amado pelo Cristo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior, também de Betsaida. Narra a tradição que é o discípulo mais novo, solteiro, pescador também. No ano 89 depois de Cristo, ele foi exilado em Patmos, e aí nessa época ele começou a escrever o Apocalipse. Deve ter morrido por volta dos seus 100 anos, já após o exílio em Patmos, tendo voltado a Éfeso. Temos também o apóstolo Filipe, também de Betsaida, pela história casado, tinha 2 filhas, pregou o evangelho em toda a Palestina, na Grécia, Ásia Menor. Deve ter morrido apedrejado em Hierápolis, por volta do ano 80 depois de Cristo. Temos também a figura de Bartolomeu, original da Galileia. Narra a história que ele pregou o cristianismo na Índia. Atribui-se a figura de Bartolomeu a de Natanael, que tenha sido a pessoa que disse quando Filipe, né, vai ter com Natanael e vai informar: conheci o Messias que veio nos proclamar a boa nova, e é o homem de Nazaré. E narra a história, e isso também está na Bíblia, que Natanael tenha dito: mas de Nazaré poderá vir acaso uma boa coisa? E Jesus já houvera dito: este é o verdadeiro israelita sem fingimento, que mostra realmente aquilo que pensa. Narra a história que foi martirizado e esfolado, tanto que na Capela Sistina tem uma imagem de São Bartolomeu, na sua mão esquerda ostentando a pele do seu próprio corpo, e na mão direita o instrumento desse martírio, que foi uma alfange. Temos também o apóstolo Tomé, em algumas traduções históricas, Tomás, natural de Dalmanuta. As origens de São Tomé elas são bastante controversas, não há entre os historiadores e teólogos uma origem que seja um consenso, mas ele ficou famoso pelo discípulo que precisava crer, ou melhor, que precisava ver para crer, e ele propagou o evangelho pela Síria, Pérsia, Índia, e ele ficou célebre. E esse discurso está inclusive na obra Boa Nova por Humberto de Campos, do capítulo em que ele vai falar sobre Tomé, que ele precisava ver as chagas do Cristo, né, para realmente se dar conta de ter uma prova viva de que realmente o Cristo era ressurrecto e que toda a sua promessa era real. E aí o Cristo lhe aparece e diz Humberto de Campos que o Cristo lhe diz
que a verdadeira prova deverá ser o sacrifício de nós mesmos. O apóstolo Mateus, ou Levi, o publicano, como ele mesmo se intitula, né, no seu capítulo 10, era de Cafarnaum, publicano, cobrador de impostos, um homem culto, pregou por mais de 15 anos na Judéia. O primeiro evangelho foi o de Levi, tanto que quando Gesiel chega e é recebido por Simão Pedro recolhe as anotações de Levi para dar a Gesiel, que ainda não conhecia, que vai ser o Estevão, né? Que ainda não conhecia o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. E diz a tradição que morreu em Etiópia e hoje o seu corpo está em Salerno, na Itália. Temos também Tiago, conhecido como Tiago Menor, filho de Alfeu, cuja história é narrada também na obra Paulo Estevão pelo Espírito Emmanuel. Tiago, que era também chamado de Tiago o Justo, por seu fiel seguidor da lei mosaica, conhecido como irmão de Levi, era um ortodoxo judaizante. Pouco se sabe de sua morte, né? Sabe-se das grandes animosidades que ele tinha, sobretudo com Paulo de Tarso, as discussões que ele tinha em respeito à circuncisão e às outras tradições judaicas, né? E as incompatibilidades com o evangelho libertador, digamos assim, do Cristo, que era o que Paulo de Tarso defendia. Temos Tadeu, ou Judas Tadeu, não o Judas Iscariotes. Tadeu era original da Galileia, pregou na Judéia, na Samaria, deve ter morrido martirizado por volta do ano 70 depois de Cristo, junto com Simão Zelote, pelas cercanias da Pérsia. Simão Zelote também era galileu. Disse que esse Zelote pode ter duas origens, ou de Zelote o zeloso, por uma característica pessoal, ou pertencente aos Zelotes, uma seita judaica, tendo pregado no Egito, na Síria, e tendo morrido com Tadeu por volta do ano 70 depois de Cristo, lá pela Pérsia. E por fim temos Judas Iscariotes, o traidor. Era um comerciante em Cafarnaum. Pela tradição, traiu Jesus por 30 moedas de prata, entregando aos soldados romanos. E Iscariotes também tem duas cogitações com respeito a esse nome: ou filho de Queriote, ou Iscariote, que vem de uma descendência, né, daquele que pertence à seita dos sicários. Os sicários na época eram uma seita bastante violenta. Judas Iscariotes teria escrito um evangelho apócrifo, que não é reconhecido como oficial dentre os 4 evangelhos, né, pela Igreja Católica, e morreu através do suicídio por enforcamento. E só uma observação, que não é um dos 12 apóstolos, mas que é uma figura importante do cristianismo primitivo, João Batista, primo de 2º grau de Jesus, filho de Isabel, morreu degolado. E é interessante o que Humberto de Campos vai dizer sobre ele na obra Boa Nova. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta para que o precedesse. Ele tinha toda a franqueza e a sinceridade de um apóstolo de Jesus. Bom, amigos, então, dentro do possível, com muita parcimônia e apenas com a finalidade de nos auxiliar nas nossas análises despretensiosas, nós também vamos utilizar como bases desse estudo, além do próprio livro Atos, a obra Vida e Atos dos Apóstolos, de Caim Barchutel. Existem algumas considerações críticas a respeito dessa obra, dizendo que Caim Barchutel condena a igreja, a instituição clerical. Nós não acreditamos que isso seja verdade. Caim Barchutel faz uma análise que não é exatamente uma análise imparcial, mas ele deixa clara a posição dele, né, com respeito a combater os dogmas. Quando a gente lê Leon Denis, principalmente na obra Cristianismo e Espiritismo, que
foi uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira e que, portanto, tem grande sublimidade, né? É uma obra substancial, relevante para a doutrina espírita, né? As contribuições que Leon Denis dá. Então a gente observa uma grande similitude na razoabilidade e no pensamento, no raciocínio de Caio Bachuto e de Leon Denis. Então alguém que acredite em Leon Denis não pode desacreditar pelo menos de tudo de Caio Bachuto. O que ambos defendem, e que eu particularmente acho que é uma postura razoável e racional, é que a igreja, enquanto cristianismo essencial, teve uma contribuição inegável para o evangelho como um todo, né? De Jesus, como base da porção religiosa da doutrina espírita, incontestável. Mas que o cristianismo, ou melhor, o catolicismo, ele foi feito de pessoas que são imperfeitas, que têm as suas idiosincrasias e que também têm os seus interesses pessoais. E que, por exemplo, a figura do Espírito Santo, que ainda hoje a Santíssima Trindade não consegue se explicar de pronto, né? Com a tradução da Vulgata Latina, pegou-se a figura do Espírito Santo e atribuiu-se, né, à Santíssima Trindade de uma forma que não nos é muito transparente. E assim, não é que Caio Bachuto tente desmerecer a figura da igreja ou dizer que nada presta, mas ele tenta nos dar uma leitura de Atos, tentando tirar o preconceito, né? Desconstruir essa ideia dogmatizada. É isso e apenas isso que nós recolhemos de bom daquilo que Caio Bachuto nos mostra. E numa espécie de prefácio que ele faz dessa obra, ele vai falar sobre o que é Atos dos Apóstolos. Então ele vai dizer, por exemplo, que este é um dos livros do Novo Testamento, que foi escrito pelo evangelista Lucas, autor do terceiro evangelho, que conta a história desde a ascensão do Cristo até a chegada de Paulo em Roma, né, das suas excursões de propaganda, por volta do ano 63, 64. E que, se nós quiséssemos fazer um resumo daquilo que vamos ver em Atos dos Apóstolos, diríamos que é a história de fundação dos primeiros núcleos cristãos ou igrejas, não igreja de pedra, mas da ideologia cristã, até a morte do rei Herodes. Que também vamos ver o cumprimento de muitas das promessas do Cristo, a prova da sua ressurreição e a aparição aos discípulos, através da difusão do seu espírito. A grande contribuição de Lucas, não por ter sido médico e letrado, mas por ter sido um grande apóstolo do cristianismo renascente, um grande discípulo de Paulo de Tarso, né? E que bem interpretava a reforma religiosa que se operou no seu tempo, como vai dizer Caio Bachuto, movimento que mereceu todo o seu auxílio prestado à causa cristã com rara abnegação, e que nós acreditamos ser uma menção honrosa, bastante justa, a Lucas, que foi o fiel discípulo do Cristo, mesmo não tendo sido um dos seus 12 apóstolos. Este livro, embora seja pequeno, ele é grandioso em todos os ensinamentos que tem a dar, pois nos mostra todo o esforço dos apóstolos na sua missão, nas suas fases dolorosas e gloriosas, mas sempre proveitosas do ressuscitado da Galileia, como ele chama tão amorosamente Jesus. E que essas aparições de Jesus são muito significativas, né? São as provas positivas da continuidade da vida do Mestre e o prosseguimento da sua missão. E podemos deixar de nos esquecer da solicitação solene do Cristo para que os seus discípulos não se afastassem de Jerusalém. Então é isso, amigos. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma sorte
e que esse estudo seja muito proveitoso para todos nós. Até a próxima, se Jesus permitir.